Bom dia, gente. Chegando ao último dia da nossa sequência de 9 lives de atendimento. Eu sei que para muitos de vocês estão assistindo a gravação, né? Tá pós-festa aí. E aí pode estar descansando. Então é muito importante para quem acompanhou esses 9 dias também assistir a sessão de hoje, porque hoje a gente recebe um presente dos anjos. Os anjos vão ajudar a gente a manifestar os nossos projetos para esse novo ciclo. Eu quero agradecer quem assistiu, né, todas as lives ou acompanhou aí grande parte, porque foi um processo de limpeza bastante profundo também no meu processo pessoal, né, com esse grupo, né, sempre que se forma um grupo, a gente consegue trabalhar questões específicas, né? Então, cada um de vocês traz algo assim único, esse encontro é único, para que essas limpezas únicas possam acontecer. É muito importante a gente lembrar o quanto a gente pode ser contribuição na elevação do planeta. Nós não estamos aqui passivos, né? Estamos nesse processo de transição, e se estamos aqui nesse corpinho nesse momento, é porque temos algo a contribuir sim com o mundo. Seja bem-vinda, Amanda. Hoje nós temos sessão com os anjos para ajudar na manifestação dos nossos projetos para esse novo ciclo, tá? Então a gente fez um processo de limpeza profunda aí nos dias anteriores, né? Para mim deu bastante revertério, deu piriris e coisas do tipo, né? Bastante coisa eu tive que rever do meu dia a dia que estava ali ressoando com essas limpezas. Então eu também recebo junto com vocês essas limpezas, né? Esses entendimentos todos. Então eu sou muito grata a todos vocês que participaram, né? Então a gente, recapitulando o que a gente fez nesses dias, olha só como foi. Foi uma condição, como eu falei para vocês, bastante conectada com a espiritualidade, tá? E então a gente fez processos de limpeza com essa vinculação de energia, de desistência da vida, de desânimo de viver, de vontade de sumir, né? De vontade de acabar com a própria vida, que é o nosso conexão com a vida. Mas a gente teve outros olhares para isso, limpamos essas energias, a gente também limpou energias abaixo de 200 Hz. E ontem a gente ficou ancorado nessa energia de 200 Hz, que é uma energia que nos dá coragem, né? Coragem de olhar o futuro, criar os projetos. A gente sai desse lugar de muitas vezes sente passivo na vida, vitimizado pela vida. Então é uma construção interna. Essa programação do vitimismo, ela está presente em todos nós. A gente tem que ter atenção, porque no primeiro momento é ela que se mostra, tá bom? A gente falou e fez essas limpezas todas essas coisas estão no YouTube, estão aqui para vocês assistirem depois, quantas vezes quiserem. E hoje então a gente vai também fazer esse processo todo com os anjos da criação, já fazer a doação da terra. Então eu vou estar aqui num canal mesmo de contribuição. Hoje vai ser mais curtinho a live mesmo, pra gente poder fazer tudo com os anjos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar no direct. Eu vou fechar o grupo, né? Hoje aí depois dessa live, depois que eu fizer a escuta lá, eu pretendo fechar o nosso grupo, né, VIP, que é um grupo de avisos das nossas sessões gratuitas, né? Então, quem ainda não está no grupo, o link tá na descrição da bio, e aí vocês ficam sabendo dos movimentos que a gente vai fazendo, tá bom? Então, vamos começar a nossa sessão hoje, né? Então, feliz ano, né, para nós, nesse ano gregoriano, que a gente possa realmente criar novos ciclos. E para criar novas coisas, o velho precisa ir embora. E muitas vezes a gente não consegue abrir mão do que era antes, de como as coisas eram, porque normalmente o nosso corpo, né, nossa mente, a gente funciona assim porque é para poupar energia mesmo para o corpo, de manter as coisas como elas são. Então, quando exige da gente mudar, criar novos hábitos, novas rotinas, é normal que as resistências apareçam, mas que esse ano novo que esteja começando, a gente possa ter essa clareza para resistir um pouco menos, para não se sabotar tanto nos processos de mudança, né? O ano que terminou, o ciclo que terminou, tiveram muitas mudanças e
muitas sacadas para muitas pessoas que estão nessa jornada, né, de despertar, de entendimento, de autoconhecimento. Então eu vou convidar vocês, quem ainda não tem projeto para 2024, quem ainda não pensou nas metas, pra gente pensar um pouquinho antes de começar a sessão, pra na hora que abre aí a energia não ficar, ai que desespero, não sei, não pensei, porque hoje a gente vai manifestar com os anjos, pedir a bênção deles nesse processo dos nossos projetos. Então é interessante, né? Eu trabalhei bastante com orientação de projetos, de coach. É interessante a gente ter de 3 a 5 metas no ano, né? Mais que isso, é loucura, a gente não consegue sustentar. E nesse processo de fazer esses projetos acontecerem, vão existir os nossos próprios movimentos de sabotagem mesmo, porque a gente, em algum nível, quer manter como está. Vamos entender, lembra que a gente falou dos níveis de consciência esses últimos encontros? Se aquilo não está presente na minha vida, tem um nível meu que ainda não alcançou esse nível de consciência para manifestar. Então, falando dos projetos também, trazendo essa referência da consciência, tem parte de mim que funciona de maneira aquele projeto não estar na minha vida, né? Por isso que ele não está manifestado. E aí, quando a gente vai realmente criar projetos, principalmente se é algo muito novo na sua vida, né? Que não tem nenhum link com questões anteriores que você já manifestou, vai ser um desafio maior. E aí a gente lida com as nossas crenças pessoais, com as nossas verdades interiores. E é aí que eu falo do processo de autossabotagem, porque se eu tenho uma crença, se eu tenho uma verdade, se eu tenho uma visão de mundo e eu quero manifestar algo novo, essa visão de mundo, essa crença, essa forma de funcionar precisa ir. E aí que a gente entra nesse, às vezes, conflito interno, nesse embate. Seja bem-vindo, Luiz. Então hoje a gente vai pensar em uma meta só, né? Então hoje a gente não vai fazer limpezas dessas energias pesadas, não. A gente vai pensar em uma meta só para que os anjos abençoem, né? E eu tava me concentrando aqui antes da gente começar a live, né? Vieram algumas falas, alguns insights pra gente observar se a gente tá conectado com o fluxo de vida, né? Que eu venho falando pra vocês, que é realmente essa conexão com a fonte criadora, essa sensação de paz interior, de vontade de fazer as coisas, de ânimo, de disposição, saúde. Então, quanto mais fluxo energético, conectado com esse fluxo de vida eu sinto, mais interiormente eu tenho essa força de ir atrás das coisas, essa sensação de bem-estar, de gratidão. Então são estados interiores mesmo que a gente precisa ir acessando, não tem muito como eu trazer na fala, isso não é dizível, né? E se a gente está mais conectado com esse fluxo ou se a gente está mais funcionando dentro da sobrevivência, né? Porque aí dentro da sobrevivência a gente tá meio que toma, responde, né? Toma, responde. A gente tá em respostas, a gente não tá em criação. E o movimento da vida é o criar mesmo, tá? E outra mensagem que eles trouxeram foi assim, que a felicidade, a nossa felicidade, né? A sua felicidade, a minha felicidade é a felicidade da Terra. Então, o que a gente pode fazer de mais elevado para contribuir para uma nova Terra é realmente buscar essa plenitude interior, né? Lembrando que a gente falou um pouco sobre o egoísmo esses tempos aí. Não é uma plenitude interior que eu vou ter que causar danos a outras pessoas, é muito o contrário, né? Se eu estou preenchido, se eu estou me sentindo repleto de amor, se eu tenho meu autocuidado, né? Se eu me valorizo, normalmente é assim que eu vou olhar para o meu entorno, para as outras pessoas. Então, é buscar sim minha plenitude, mas não a qualquer custo, entendendo que as pessoas são meus parceiros de jornada, né? Então a gente às vezes tem ótimos parceiros que realmente nos nutrem, né? Nos ajudam nessa jornada. Às vezes a gente consegue uns parceiros, né? Que trazem assim muitas sombras nossas, muitas sombras do mundo, e aí é aquele desafio, né? Aquelas decepções. Então, mas todos estão aí parceiros da nossa jornada, não é nada pessoal, é algo mesmo para minha evolução de alma. E outra mensagem foi que o Criador se alegra com as nossas conquistas, né? Então, que a gente possa também se orgulhar
das nossas conquistas, se conectar com essa fonte amorosa de vida que é o nosso Criador, para que a gente consiga realmente se abastecer da fonte, não se abastecer do que é passageiro, porque se a gente fica conectado e buscando o que é passageiro, o que é ilusório, a hora que isso aí vai embora, a gente fica bem abatido, tá bom? Então essas foram as mensagens aqui pra gente refletir hoje. E quem já tem a sua meta, então hoje a gente vai pedir a bênção dos anjos para manifestar, depois vocês me contem como que foi isso na vida de vocês, né? Se manifestou, como que manifestou. Sempre lembrando lá que a gente falou do orgulho, né? Nas lives anteriores. Então não vai ser exatamente como a gente quer, pra gente se abrir às grandes surpresas que o universo traz. Porque se a gente quer daquele jeito, determinado, e não acontece, a gente entra num processo de frustração que leva a gente pra raiva, né? A gente rompe com essa energia criadora. Então, as lives anteriores, elas trazem muita bagagem pra gente conduzir mesmo a nossa vida daqui adiante. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, hoje a gente tem uma live, uma sessão mais gostosinha, né? A gente não vai limpar coisas densas, pelo menos eu acho que não. Vou abrir aqui a energia, a gente vê, mas a gente vai pedir a bênção dos anjos para nossa manifestação de metas esse ano, né? Então escolham uma meta que seja mais importante, aquela que você deseja muito para sua vida, né? Aquela que vai trazer transformações significativas para você e para seus familiares, pra gente poder começar, tá? Então hoje a gente vai pressupor que se a minha felicidade é a felicidade da Terra, ao focar na minha meta pessoal, a gente já está transformando o planeta. Então é esse movimento da gente olhar para o coletivo, mas entender que eu sou uma peça, né, muito fundamental nessa transformação toda. E aí a gente ter uma meta em foco durante o ano, a gente direciona o nosso olhar. Então nossa mente, ontem eu até falei para vocês das tranças, né? A nossa mente funciona com as programações mesmo. Então, se eu não sei exatamente o que eu vou fazer esse ano e tal, as oportunidades vão passando, os focos vão se perdendo, e é muito fácil a gente perder o foco. Temos muitas distrações que trazem prazeres imediatos, a gente perde tempo com o telefone, perde tempo às vezes com vídeo, perde tempo com conversas que não levam a gente a lugar nenhum. Às vezes não dá atenção porque é essencial para nossa vida, porque a gente quer manifestar. Então, parece bobo, a gente tá focado na nossa meta, mas indiretamente, o que a gente tá aprendendo quando, por exemplo, digamos, esse ano eu vou colocar a meta de emagrecer tantos quilos. Esse ano eu vou colocar a meta de fazer a transição de carreira, eu vou colocar a meta do trabalho XYZ, eu vou colocar a meta de ter mais tempo para minha família, eu vou colocar a meta, né? Seja o que for importante para você construir esse ano, algo que realmente seja genuíno. Parece que é bobagem, mas indiretamente a sua alma, o seu processo de crescimento pessoal está aprendendo outras coisas indiretamente. Eu vou dar aqui exemplos para vocês perceberem. Por quê? Porque a nossa mente ela funciona a partir das programações e conforme eu programo é o foco que eu tenho, né? Então você se programou para ter mais tempo, por exemplo, com seus filhos esse ano, que você quer acompanhar o desenvolvimento, seja lá o motivo que seja. O meu foco é esse. A gente, para ter força de isso acontecer, a gente precisa saber os motivos. Então, o que faz o meu coração pulsar naquilo, né? Então, eu trouxe aqui do tempo com os filhos, pode ser porque eu quero passar mais tempo, porque eu amo, né? Então, algo que eu vá conseguir sustentar. Então, tem que ter um motivo forte, porque senão a gente se perde no celular, perde em coisas, né? Quero descansar, a gente se perde nas coisas imediatas. Então, é algo eu pensar a longo prazo mesmo para construir. Seja bem-vinda, Brasil Noeli, a longo prazo. E eu vou programando a minha mente para esse olhar, né? Eu falei para vocês, por exemplo, ontem das trancinhas, eu resolvi fazer as tranças e eu nunca tinha reparado que tinha tantas pessoas com trança. Quando eu realmente marquei e tal e fiquei esperando a minha data chegar, eu fui reparando, parece que muito mais gente com tranças. Isso acontece também quando a gente tá grávida, né? Que a gente começa a ver um monte de gente grávida, um monte de roupa de bebê. Por quê? Porque a nossa mente está com foco, não quer dizer que o mundo mudou, mas
nosso foco de olhar está organizado para isso. Então, quando a gente escreve a nossa meta, que parece uma bobagem, ou quando a gente determina pra gente no nosso exterior, a nossa mente ela está direcionada para a construção disso. Então, não é só um processo energético, a gente é um ser que aprende, a gente é um ser treinável, né, condicionável. Então, a gente tem que tomar cuidado também o que a gente está se autocondicionando, porque às vezes eu falo, vou aprender inglês esse ano, e aí eu chego cansado, vou pra Netflix hoje, vou pra Netflix amanhã eu durmo. Eu tô condicionando meu corpo para chegar do trabalho, descansar, ao invés de estudar um pouquinho todos os dias. Então, nesse sentido, as metas precisam do nosso teor de foco, investimento de energia consciente e intencional. E para o nosso processo de evolução de alma, a gente está tirando nosso ego numa zona de passividade, tirando nosso mecanismo de funcionar, tirando a gente das programações passivas e se colocando construtor da nossa realidade. Então a gente tá vendo como a frequência que a gente terminou lá de coragem, ela é muito importante. Então eu paro de observar os externos, as dificuldades externas, ou as minhas dificuldades, minha programação, a minha preguiça, e eu faço o que tenho que fazer. Então é nesse sentido que também me constrói enquanto novo ser. A gente ter uma meta pessoal para projetar no ano, que ela realmente nutra o meu ser, não seja uma meta externa, tá? E nos coloca com essa conexão com a Terra, né? Porque a nossa felicidade da Terra nos coloca em conexão com a fonte criadora, porque ele deseja o nosso melhor sempre, né? E valoriza as nossas conquistas e nos nutre porque a gente tá ali conectado com o que o nosso coração deseja, né? Mesmo que seja, é uma meta de comer melhor esse ano, é um autocuidado, é cuidar da saúde. Então, tudo que vai colocar a gente em energias mais elevadas, em processos de viver melhor, em processos de mais alto amor, né? São as várias facetas ali do amor incondicional do Criador por nós. Deixa eu ver aqui. E reconciliação, a gente pode trazer essa meta ali, reconciliação, sereno, isso é muito importante, né? E aí a gente faz programações, né? Pensa um pouquinho, vocês todos, no treinável, né? Não é a meta, não é o que a gente faz hoje, mas como eu trabalhei bastante com coach, e é prazo, são objetivos a curto prazo, mas a gente precisa ter passos, né? Então, me manter sereno, às vezes uma atividade física, né, uma meditação, coisas que a gente coloque aos poucos na vida, né, ou de uma vez, se a gente estiver no pique, mas coloca aos poucos. Então, eu vou fazer todos os dias o que eu vou fazer todos os dias para alcançar essa meta a longo prazo, né? E só isso já é um grande treino para o nosso processo de evolução pessoal, sim, porque no geral a gente está no modo sobrevivência, fazendo as coisas sem intencionalidade ou não percebendo a intenção que a gente tem nas coisas. Então, a intencionalidade das minhas ações, quando eu tô nessa consciência, qual é a minha intenção, para onde eu tô rumando, olha como isso já é um processo da gente se reconhecer como sujeito, se reconhecer como potência, se reconhecer como dono das escolhas, né? Ter consciência do livre-arbítrio das escolhas que a gente faz. Parece que são coisas pequenas, né? Que foi o que eu falei pra vocês durante as partes de meditação da live, né? A gente se vê muito pequeno para transformar o mundo, mas são as pequenas ações e as pequenas escolhas nossas que fazem a gente ter a vida que a gente tem hoje. E muitas vezes a vida que a gente tem hoje, ela tá tão desesperadora que a gente só pensa em ir embora. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a nossa vida é valiosa. E aí a gente desesperou, por quê? Porque a gente não estava no comando em algum nível, né? Ou foram acontecendo coisas que eram maiores do que nós e a gente não teve ainda a capacidade de lidar, tá? Meditemos hoje, né? Dia 1º, sobre isso. Vamos receber a energia dos anjos para elevar a gente, para ajudar. Depois vai estar no YouTube para vocês assistirem mais de uma vez, aí já guarda aonde começa a sessão e onde a Joyce falando, tá bom? Então eu agradeço a presença de vocês. Qualquer meta de vocês, ela é importante. Qualquer desejo genuíno do coração é importante.
Eu tô sentindo bastante uma energia de auto-perdão que a gente vai precisar trazer aqui pros anjos, né? Pra gente se auto-perdoar pra poder abrir pro novo. Então, hoje a gente não vai fazer a doação consciente pra Terra porque estamos pressupondo que a nossa felicidade é a felicidade da Terra, então hoje a gente vai focar na gente, tá bom? Vamos então começar a nossa sessão. Vocês podem colocar os comentários se porventura quem foi chegando e tal, e quem tá assistindo depois coloquem aqui pra mim o que aconteceu na sessão, tá? Vamos então fechando os nossos olhos, respirando profundo e lentamente, cada um achando no seu ritmo e o seu tempo de respiração. Vamos destinar alguns instantes para contemplar o ar que entra e o ar que sai. Entrando em contato com os seus sentidos físicos, tato, a visão, só que uma visão introspectiva, os cheiros do ambiente, a saliva ali na sua boca. Como só esse processo ele já é tão rico de múltiplas coisas acontecendo. É o ar no seu entorno, que entra no seu interior, que passa pelos pulmões, que dos pulmões vai indo para o sistema circulatório e que traz também pelo sistema circulatório todas as impurezas para que a gente expire. Então perceba como só no seu corpo, esse pequeno universo seu que é o seu corpo, múltiplas coisas, infinitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Algumas dessas coisas no seu corpo você tem poder de intenção, de movimento, e alguns desses você não tem poder. Você simplesmente se permite receber. E em todos esses mecanismos automatizados do seu corpo, em que a respiração ela sempre acontece sem a sua consciência intencional, o coração batendo, a digestão acontecendo, as células se movimentando, todo um organismo ali funcionando sem a sua intenção consciente. Essa é a energia de fluxo divino de vida que perpassa o seu ser. E a gente pode contemplar a beleza do corpo que às vezes faz um corte e o próprio sangue já tem os recursos necessários de cicatrização. Isso não é belo? Então, nessa conexão com o seu corpo, encontre uma beleza que o seu coração se admire nesse funcionamento do corpo. Perceba como um milagre já acontece com o seu existir. E ao mesmo tempo, como a natureza, esse planeta, ele é generoso, ele é abundante. Que o ar entra, trazendo oxigênio, que é o que a gente precisa, a gente solta o gás carbônico, e tem todo um mecanismo também, um ciclo, que transmuta esse ar para que ele fique
próprio para voltar para nós e seja utilizável para os outros seres. Como tudo na natureza tem ciclos inteligentes. O ciclo da chuva, do ar, a alimentação dos bichos, a própria fruta que cai do pé, estraga no solo e é incorporada como adubo e nutriente que vai de novo para a árvore. Como essa inteligência que permeia tudo é bela e a gente pode reconhecer também isso como esse fluxo de vida amoroso, divino. E nesse estado de contemplação eu vou chamando meus 4 anjos da criação, meu anjo da polaridade feminina, o meu anjo da polaridade masculina, o anjo que transcende as polaridades e o anjo da essência divina. E os meus anjos vão fazendo 2 círculos de proteção, expandindo o segundo círculo para comportar todas as pessoas que estão assistindo ao vivo ou estão assistindo a gravação. Os anjos também vão fazendo o nosso aterramento com o cristal no centro da terra. E vão colocando o sol dourado no topo da nossa cabeça, com o nosso nome escrito na mais alta vibração. Dentro desse sol dourado, eu vou convidar cada um de vocês a preencher o seu sol com qualidades divinas que você deseja ter no seu campo, na sua vida, no seu dia a dia. Então você pode preencher o seu sol com saúde, prosperidade, alegria, harmonia, sabedoria e todas aquelas qualidades que você deseja para o seu ser. Esse sol dourado vai fazendo uma chuva com gotas douradas no nosso campo e a gente vai recebendo no nosso interior, no nosso campo energético, uma chuva dessas bênçãos e dessas qualidades divinas, para que a gente aprenda a vibrar, a observar e a sentir conforme essas energias. Isso. Agora eu vou pedindo para que os anjos tragam a minha espada mágica para que a gente faça todos os cortes necessários, seja no nível mental, no nível emocional, no nível físico, energético. Todos os cortes com a sensação de culpa, de autopunição. Aqueles lugares que eu não me perdoo por situações do passado. Que eu sei que eu errei e eu estou muito arrependido, não vendo situações, não conseguindo soltar esses pesares. Então os anjos vão cortando, quebrando, desvinculando a gente desse estado mental, emocional e físico de arrependimento, de pesar, de conexão com o passado. Todos os lugares ali que a gente fica olhando para trás, remoendo as escolhas não tão boas que a gente fez, remoendo as oportunidades que se passaram, remoendo os erros de outras pessoas com a gente, mas principalmente remoendo os nossos erros com relação a outras pessoas. Vamos permitir que os anjos cortem, liberem todas essas vinculações no nível mental, físico, emocional. Isso, cortando, liberando, respirem fundo. E ao soltar, permita-se liberar dos pesos
Para muitas pessoas são erros que estão pesando, estão causando confusão mental, não sabem o que fazer, muitas vezes acham que não tem conserto, ou vinculou essas situações e pessoas ao sentido que a vida deveria ter, que a sua vida individual deveria ter. Então vamos permitindo que os anjos façam esses cortes e eu vou pedindo para eles também a minha varinha mágica para que eles transmutem todas as emoções, mentalidade, padrões comportamentais, para que a gente volte ao nosso eixo e compreenda que as pessoas, as situações e eventos do passado estão presentes na nossa vida, contribuíram, mas não definem quem nós somos, nem definem o nosso propósito e sentido de viver. Então, em todos os lugares em que meu propósito e sentido de viver esteja projetado para fora de mim, e eu me sinta sem escolha, sem participação, eu me sinto sem saída, eu me sinto impotente, sem forças, vamos permitindo que os anjos transmutem e liberem, transmutem e liberem, transmutem e liberem. Isso. Eu vou pedindo para que os anjos alinhem todos os nossos chakras, para que a gente deixe de estar projetado em vários outros lugares ao mesmo tempo. Eu percebo que é como se as nossas esferas, né, as nossas partes estivessem fora da gente. Então eu vou pedindo para que os anjos, ao mesmo tempo que eles alinham os nossos chakras, eles tragam de volta as nossas partes que ficaram jogadas, presas, doadas, esquecidas, com pessoas, situações do passado, escolhas mal resolvidas, para que tudo isso retorne a gente, para que a gente se sinta inteiro. Então eu vou pedindo para que os anjos tragam aí a linha, organizando a gente na nossa inteireza, vá percebendo como o seu campo vai ficando preenchido e todos aqueles buracos que faziam você ter alguma confusão de quem você é, das suas escolhas, como essa sensação vão diminuindo e você vai se sentindo mais inteiro, mais íntegro, mais leve. Aqueles pesos que estavam nos ombros, eles vão diminuindo e você vai vislumbrando a sua capacidade real, total, a sua autonomia em relação à sua vida. Vamos nos permitindo recobrar essa sensação de inteireza, de integridade. E eu vou pedindo para que os anjos banhem, trazendo um cálice mágico com alto perdão, nos trazendo um banho interior, na quantidade e pelo tempo necessário para cada um, para que o alto perdão seja concretizado, para que todo nível de autopunição seja dissipado e você possa se sentir de novo merecedor de viver toda a plenitude que já é sua por direito. Então respire fundo, sinta seu corpo preenchido de ar, preenchido de você e solta. Mais uma vez, puxa o ar. Sente todo o seu corpo preenchido de você e solta. E mais uma vez, puxa o ar bem profundo. Segura o ar, percebendo o seu corpo todo preenchido de você e solta. Nesse instante, eu vou convidando cada um de vocês a trazerem aí na mente o projeto, a meta, que você deseja ver concretizado nesse novo ciclo. Perceba como é
essa situação já realizada. Então visualize como vai ser quando tudo tiver concretizado. Como você vai estar vestido, como você vai estar falando, com quais pessoas você vai estar conversando, se relacionando, como vai ser a sua postura, como é a postura de alguém que conquistou essa meta. Vai construindo isso. Essa sua versão com a meta construída, ela é a mesma dessa versão de hoje ou não? E ao ter essa imagem bem elaborada, a gente vai receber uma rosa vermelha dos anjos e vai depositar essa memória, essa energia desse desejo, dessa visualização nessa rosa. E eu vou pedindo para que os anjos tragam um triângulo de manifestação. E a gente vai depositar essa rosa com o nosso projeto, meta, para esse novo ciclo. Ali nesse triângulo. Pedindo que os anjos abençoem, protejam, tragam os insights necessários. E compreendendo que muitas vezes a minha versão de hoje vai precisar construir novas bagagens para ser essa versão nova aí dessa meta concretizada. Eu vou pedir para que os anjos abram a nossa linha do tempo com 100 dias para o futuro e que façam os cortes necessários de tudo aquilo que impede no âmbito interior e exterior que esse sonho seja manifestado, que eles cortem as preguiças, que eles cortem do nosso interior toda a vontade de deixar as coisas como estão, toda essa incoerência de querer tudo como é hoje, mas querer também essa novidade no futuro. Então os anjos vão cortando e transmutando, para facilitar a nossa chegada a esse objetivo, a essa meta. Eu vou pedindo também um triângulo de invocação com a energia de Ganesha, que ajuda a gente na remoção de obstáculos e na concretização de objetivos. Vamos pedindo para que Ganesha também remova todos os obstáculos que estejam no nosso campo físico ou mental e nos obstáculos principalmente externos, para que a gente consiga ver com clareza oportunidades, para que a gente consiga ver com clareza mudanças pessoais que a gente precisa realizar, para que a gente consiga ver com clareza parcerias, para que a gente consiga ter clareza dos passos que nos levam a essa meta e objetivo. Isso. Eu vou agradecendo a presença dos anjos, do Ganesha por esse trabalho. Vou ativando a lei do micro e do macrocosmos, as leis das vibrações empáticas e as leis das correspondências para esse atendimento. Respirem fundo, vão voltando aqui. Devagar. Me digam como foi aí receber a energia dos anjos. Tudo bem se a gente não conseguiu visualizar tudo, tá? O importante é só a gente estar num estado de abertura para receber essas energias, tá? Para que a gente possa fluir com mais facilidade. Mas lembrando do nosso papel pessoal também na concretização. Então, largar de preguicinha, né? Largar de distrações e focar mesmo no que a gente quer, principalmente sendo a nossa versão que a gente quer ali pro futuro. Então, muito do que a gente vai ter na nossa vida, muito não, né? Primeiro é ser para depois ter. Então, eu sou aquela pessoa que vai conseguir concretizar aquela situação no futuro. Então, é ser, né? O que eu preciso ser em mim para que isso seja manifestado. Então, pode ser que eu precise estudar, pode ser que eu precise largar alguns pesares, rancores,
pode ser que eu precise mudar meu comportamento. Então, tudo isso faz parte, tá bom? Pra gente conseguir manifestar. Eu desejo que essa manifestação aconteça na vida de todas vocês, assim, os anjos abençoam muito, seja bem-vinda, Marju. Os anjos abençoam muito a minha vida, né, por isso que eu gosto de trazer, assim, tem algumas energias que me encantam, que eu trabalho, a dos anjos é uma dessas, então tudo que eu tenho trabalhado com os anjos realmente traz um resultado muito efetivo, então para quem está recebendo da primeira vez, né? Então, escutem mais vezes, foquem, né? E permitam que essas falas aí dos anjos toquem o nosso interior, porque realmente é energia que traz mudanças tanto internas como externas, tá? Então, eu desejo que todos vocês possam construir, né, bons projetos, bons sonhos para esse novo ciclo, que realmente estejamos abertos para o novo, para largar essas repetições ali de problemáticas do passado. Sempre que eu fico sempre em ciclos repetitivos de dor e sofrimento, tem ali algum aprendizado ou algo que eu preciso soltar. Então, que a gente possa identificar isso, sempre focando em sonhar o melhor pra gente, né? E não nos deixarmos cair nesse piloto automático de uma vida, né, sem graça pra gente. É muito importante a nossa felicidade, é muito importante a nossa sensação de plenitude, tá? Que não esqueçamos disso, é o meu desejo para esse novo ciclo, tá? Um beijo. Quem ainda não entrou no grupo, o grupo vai estar aberto mais um pouquinho para eu escutar aí hoje como foi para vocês receberem, tá ali no link, tá? Podem me mandar o WhatsApp. Eu agradeço muito esse movimento, gente. Para mim foi um movimento de 9 dias muito transformador. E eu espero que vocês todos também possam sentir isso, tá bom? Um beijo e até aí qualquer outro movimento que a gente vai fazer.